Boa noite, eu sou a Karina Cardoso e começa agora mais um Caiu no Enem, ao vivo pela TV Brasil, pelas rádios Nacional FM, MEC AM, pela internet e em rede também com emissoras públicas de todo o país. Para você que quer participar do programa, a Priscila Rangel já está aqui, ó, ligadinha nas redes sociais. Boa noite, Pri, tudo bom? Boa noite, Karina. Boa noite, pessoal. Quem tiver dúvidas e comentários, pode mandar para a gente pelo Twitter ou pelo Facebook da TV Brasil, usando a hashtag Caiu no Enem. É isso aí, os convidados deste bloco já chegaram para comentar as questões que apareceram hoje no Enem. A gente recebe no estúdio os professores Guga, de Biologia, Jonatas Gonçalves, de Química e Samara Brito, de Física. Boa noite, professores, tudo bom? Boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, e o que você de casa achou da prova, hein? Nós fomos para a rua conferir como alguns candidatos se saíram. Vamos saber agora. Tava assim, pra quem se preparou, né, tava tranquilo, assim, até mais um pouco difícil, porque hoje é exatas, né, então acho que o povo pega mais no dia de exatas, mas assim, eu me preparei, então eu achei de boa, tava tranquilo até. Eu achei que ela estava assim, de uma fácil interpretação, uma leitura de fácil interpretação, assim, apesar de ser cálculo e exatas, mas ela estava, assim, mediana, assim, dava para levar. Tinha muitas que eu não conseguia responder, porque não é muito a minha área, eu não fui muito bem na parte de exatas não, mas vamos ver o resultado, como é que vai sair. Eu achei razoável, eu consegui, pra mim, pessoalmente, eu achei que seria mais difícil. Que é o primeiro ano que eu faço, então tinha um tabu na cabeça de que seria bem mais difícil, mas achei razoável. Menos Enem, nossa, foi lixo a prova, gente. Foi horrível, pra mim foi horrível. Eu marquei o gabarito com as minhas lágrimas. Tava complicada, viu? O conteúdo tava puxado, tinha que estudar bastante para essa prova. De humanas estava bem mais fácil. Pois é, né? É difícil manter o bom humor depois de mais de 5 horas de prova na semana passada, mais 4 horas e meia hoje. Mas não é que tem gente que consegue, aliás, muita gente consegue. Bom, a gente começa agora com os professores Guga, Jonatas e Samara, que vão falar um pouco mais do que apareceu na prova de Ciências da Natureza. E aí, professores, professora, o que a gente pode comentar dessa prova de hoje, professor Guga? Bem, a prova de biologia, ela veio dentro de uma contextualização, como nós falamos na quarta-feira, né, como dica. E o nível dela, eu posso dizer que foi um nível médio. E apareceu uma surpresa, porque geralmente no Enem, utilizando o enunciado, muitas vezes você conseguia responder a questão. E esse ano você precisou, então, de um tempo um pouco maior, porque em muitas questões você precisava realmente ler o texto. Não somente o enunciado resolveria a questão. E aí, com isso, o candidato, às vezes, ele teve uma certa dificuldade justamente nessa questão de tempo, nessa questão de organização de tempo. Certo. Professor Jonatas, sua opinião aí sobre a prova de hoje? Eu fiz a prova como aluno, né, como candidato, eu gosto sempre de estar fazendo. E, ao meu ver, fazendo todas as 90 questões hoje, eu acho... Fico até... Me espanta alguns alunos falarem que conseguiram fazer as 90 questões. Eu, particularmente, não consegui fazer as 90. Vejo que a mudança de ter ciências da natureza junto com matemática termina implicando num tempo maior de resolução da questão. Não tem calculadora, mas as questões de química vieram dentro de um padrão. Questões que sempre são abordadas caíram da mesma forma, sem nenhuma mudança. E a prova tinha um contexto químico muito grande. Então, a impressão que o aluno teve, às vezes, é até que caiu mais química do que física e biologia na parte de ciência da natureza, por ter um contexto que consegue caminhar junto, em muitos casos, com a biologia e, em alguns casos, com a própria física. Certo. Professora Samara, concorda com o professor? O que falar da prova de física? Concordo, Karina. Foi uma prova super clássica, assim, bem digna de grandes vestibulares. Então, se você olhar para a prova da FUVEST, segunda fase, pegar a prova da Unicamp, a gente vai ver que é uma prova bem parecida. Os conteúdos vieram bem distribuídos nas 3 séries, primeiro, segundo e terceiro ano, caíram ali no percentual de 30% cada um. Mas eu considero que é uma prova de nível alto, tá? Para estudantes, principalmente na área da física. Como o Guga disse, normalmente uma interpretação de texto você conseguiria resolver a questão. Agora não, o aluno tinha que conhecer as equações, tinha que conhecer profundamente os fenômenos para responder. Então foi uma prova boa para a gente que é professor de física, mas é uma prova sim pesada para os estudantes. Certo, Perfeito. professora. Bom, a gente também foi para a rua descobrir as principais dúvidas dos alunos na prova de hoje. Vamos ver.
Minha dúvida foi exatamente na questão 91 do caderno cinza de biologia sobre genética. Com um pouco embrólio, deu um embrólio assim e depois eu tive que revisar para poder responder, mas na verdade fiquei ainda na dúvida. E aí, professor? Essa questão ela está relacionada mais à biotecnologia, né, do que propriamente à genética, porém é uma questão que você resolveria com um simples cálculo matemático, onde o enunciado diz que a cada ligação GC, que é guanina e citosina, são 3 pontos de hidrogênio, e cada ligação entre A e T, que é adenina e timina, são 2 pontos de hidrogênio. Para o material genético, para o DNA, desnaturar, ou seja, para ele deformar, ele precisa, antes de mais nada, quebrar todas essas pontes. Ou seja, quanto menos ponte existir, mais fácil é de se quebrar as pontes e esse material, então, se desnaturar. Fazendo essa conta, se ele atribuir, se ele designar o valor 3 para cada pareamento CG e no número 2 para cada pareamento AT, ele vai conseguir observar que na alternativa C, ele encontra 18 pontos de hidrogênio, que é o menor número de pontos de hidrogênio. Ou seja, a alternativa letra C, pois apresenta um menor número de pontos de hidrogênio, facilitando a ruptura e a desnaturação. Certo, e a gente tem também agora dúvidas sobre química. Uma parte de cálculo sobre que fala de etanol. De etanol, ela fala sobre etanol, sobre as moléculas de etanol, exatamente sobre o biodiesel. Professor Jonatas. A questão do biodiesel é uma questão clássica do Enem, porque é uma questão que está falando de coisas recentes, combustíveis renováveis, né? É um processo de transesterificação, é um processo que o professor da escola com certeza trabalhou bem com os alunos, no cursinho também, que o pessoal aí fez, certamente o professor falou, e é sempre na ótica aí da química verde, buscando substâncias que impactam menos o meio ambiente. Então, isso é super esperado numa prova e o aluno tem que ficar atento a isso. Existem algumas publicações, inclusive, que estão disponíveis aí no mundo online, que são os textos que o Enem utiliza na prova dele. Então, o aluno que está lendo, que já sabe pegar essas publicações que existem e usou na prova, teve muita facilidade para resolver. Não era uma questão em um nível alto, até porque ela tinha a representação da função orgânica lá, essa questão específica do biodiesel. O aluno que consegue identificar a função foi lá, olhou, conseguiu identificar rapidinho. O aluno que está no final do segundo ano, que está no início do terceiro ano, já conseguiu responder bem essa questão. Legal. E será que os alunos tiveram dúvidas de física? Vamos ver. Na energia cinética, que falava lá da questão do pula-pula. Um guri tava pulando lá, não sei pra que ele foi inventar de pular, mas perguntava quanto ele pulava e tal. Uma questão clássica, né, também de vestibular, que é a questão que relaciona a energia potencial elástica com a energia cinética. Então, era um jovem numa cama de pula-pula e ele queria que a gente analisasse um gráfico para dizer quando é que a energia cinética era máxima e quando é que essa energia cinética era mínima. Apresentava vários gráficos, então o aluno já poderia eliminar a letra A e a letra E, porque na letra A e na letra E está dizendo que a energia cinética é máxima quando a gente está na altura máxima. Mas quando a gente está na altura máxima, a gente tem inversão de movimento, então a velocidade do corpo é zero. Então a energia cinética ela é mínima quando a gente está no ponto mais alto de uma trajetória. Então ele ficaria na dúvida ali entre a letra B, a letra C e a letra D. Aí ele ia ter que lembrar que está relacionada à energia potencial elástica e que isso é uma função quadrática, uma função de segundo grau. Então a resposta correta é a letra C, mas é uma questão muito comum. A gente trabalha muito em cursinho, muito no terceiro ano do ensino médio e no primeiro ano do ensino médio. Tenho certeza que os meninos acertaram essa aí. Muito bem. E é bacana, professores, que muitas das questões que vocês trouxeram para cá caíram na prova e é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Eu quero conversar agora com o professor Guga, questão 110 do caderno amarelo, que fala de desequilíbrios ambientais. Foi um ponto que você deu a dica para os estudantes, Nós comentamos. Né? Realmente o Enem, ele sempre está recorrendo à parte de ecologia, até porque ecologia é um conteúdo muito trabalhado no primeiro ano.
Então, quando o aluno chega lá ao final do terceiro, muitas vezes ele já perdeu um pouco ali o time de ecologia. E, né, que bom que nós acertamos aí, graças a Deus, demos as dicas corretas, porque tanto a questão 110, ela trabalha ecologia com desequilíbrios ambientais, como a questão 112 trabalha a parte de cadeia alimentar, que eu cheguei a citar esse tópico. E na prova como um todo, nós tivemos aí cerca de 3 ou 4 questões em biologia apenas, porque em outras disciplinas, em outros componentes curriculares, nós tivemos até mais questões voltadas a desequilíbrios ambientais. Então, no total, nós tivemos aí 4 questões sobre ecologia e na prova de biologia, nenhuma outra frente da biologia se repetiu tanto quanto a ecologia. No caso da 110, a resposta correta, qual seria? Eu posso fazer um comentário rápido? Claro. Como um amigo meu diria, né, Humbertinho, é uma questão chatinha, é uma questão implicante, porque ela realmente, o aluno, ele precisa estar ali atento ao que o enunciado diz. E como a gente sempre trabalha, o Enem, ele tem os fatores distratores. Então, o B, C e D seria distrator, e a letra A e B seriam aquelas alternativas em que o aluno teria que pensar antes de responder. Porém, como no enunciado diz que a piracema influencia na queima de gordura, influencia na produção de hormônios, pergunta então a construção de barragens, que é a ação antrópica, a ação do homem, qual seria a interferência, o que prejudicaria. Nesse caso, eu assinalo a alternativa A, pois com a construção de barragens, você reduz então o percurso da piracema, ocorrendo então uma menor queima de energia. Perfeito, então, professor Jonatas, química, caiu muito interações, né? Como sempre cai, como a gente falou, quarta-feira, né, a questão de interação, o aluno conhecer bem a natureza da substância, se ela apresenta hidrofilia, ou se ela é hidrofóbica, se ela é polar ou apolar, sempre cai. Não foi diferente, 2 questões assim, com a interpretação bem simples, você resolvia a partir disso. Vamos começar com a questão 131? Tudo bem. Caderno amarelo. Para o pessoal que está em casa aí, pela TV Brasil, a Pri vai colocar para a gente no VT aí. E eu queria, professor, que você falasse um pouquinho dela para o pessoal que acompanha a gente pelo rádio. A questão 131, ela falava sobre a interação da água. Ela falava, na verdade, de um processo de separação de misturas famoso, que é a cromatografia, que ela usa o princípio da água se solubilizar as substâncias e separar por essa capacidade de dissolver os componentes de uma mistura. E aí, ele queria qual das substâncias ali, porque no texto ele fala, um determinado do ponto, ele fala assim, os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. O aluno tinha que sublinhar isso, porque lá no comando ele fala, a substância presente na mistura que migra mais lentamente, então o texto falou para você o quê? Que essa substância é aquela que era capaz de formar interações intermoleculares mais fortes. E a letra D, ele fala da substância que tem maior número de hidroxilas, exatamente a substância que consegue fazer o maior número de ligações de hidrogênio, que das forças intermoleculares é a mais intensa entre as intermoleculares. Né? Então, um gabarito bem tranquilo, o aluno já está adaptado e chama atenção. Publicação da Química Nova na escola, que os alunos têm que estar lendo, precisam estar por dentro, porque é isso que cai na prova e o aluno precisa se familiarizar com esse tipo de contexto. Ou seja, já a dica para quem vai repetir o Enem ano que vem, sem né? dúvida, para qualquer vestibular. Você ainda vai fazer algum vestibular aí na cidade, que tem os vestibulares ainda acontecendo, pode ter certeza que sempre é uma fonte de estudo. Professora Samara, questão 93 trouxe leis de Newton, né? Já se esperava, né? Mais um conteúdo clássico que sempre aparece. Esse caso aqui era o do cinto de segurança, que também é um assunto tratado em sala de aula, da importância do uso do cinto de segurança e que relações isso tem com a primeira e a segunda lei de Newton. Era uma questão que apresentava um gráfico da aceleração pelo tempo, comparando como é que era essa questão da desaceleração. Então, o aluno tinha que olhar para o gráfico e perceber que se a desaceleração era muito grande, isso era prejudicial. Sim. Porque se eu diminuo muito, a minha velocidade muito rapidamente, eu vou sentir uma lesão, né, de externo, que era o que o texto abordava. Aí ele perguntava qual daqueles modelos de cintos, né, eram 5 modelos de cinto de segurança, qual deles seria mais adequado. E aí era fácil perceber, porque você olha para o gráfico e vê que ele tem picos muito, muito altos, esses você poderia descartar. Aí era só procurar os gráficos de picos mais baixos e você ia perceber que o cinto de segurança ideal era o número 2, né, o cinto 2. Uma questão fácil, a gente pode dizer. Uma questão fácil. Tá certo. Pois é, gente, o primeiro bloco do Caiu no Enem fica por aqui. Eu agradeço a participação dos professores Guga, Jonatas e também Samara.
E se você quer participar ao vivo com a gente, mande sua mensagem pelo Twitter ou Facebook da TV Brasil, usando a hashtag Caiu no Enem. É isso aí. Logo mais é hora de conferir como foi a prova de matemática. Te espero daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí. Esse é o Caiu no Enem e você nos acompanha ao vivo pela TV Brasil, pelas rádios Nacional FM, MEC AM, pela internet e em rede também com emissoras públicas de todo o país. A gente vai falar neste bloco da prova de matemática. Você, foi bem? Tá confiante ou mais ou menos, hein? Participe com a gente, envie suas dúvidas e os seus comentários pelo Twitter ou Facebook da TV Brasil usando a hashtag Caiu no Enem. É isso aí, ó. A gente já falou nos outros programas de quem fez as provas e das pessoas que acompanham os candidatos. Mas é hora de mostrar também um pouco mais o dia a dia de quem saiu de casa este domingo para trabalhar no Enem. Essa oportunidade, mas eu adoro ver os jovens estudando, correndo atrás dos objetivos dele. É maravilhoso. É importante estar aqui para mostrar quais são as oportunidades para todos os alunos, que a gente tem aquela ideia, não, faz o Enem só para faculdade pública, mas não, também tem oportunidades em faculdades privadas, entendeu? Com ótima qualidade de ensino. E é bom estar aqui nesse momento, principalmente de ansiedade, mostrar que todo mundo é capaz de estudar numa universidade, entendeu? A gente está vendendo água, né, para a comissão de formatura da gente e também é uma forma de conhecer nossos futuros calouros e conversar um pouco com os estudantes que estão fazendo o Enem, né, hoje e nos finais de semana passado. A importância é que nós estamos vendendo os alimentos aqui para as pessoas já fazer a prova já mais abastecidas, né, para Deus iluminar eles e passar essa prova aí, né, que é muito importante para esse jovem aí, né. A gente está entregando barrinha, está entregando caneta também, para facilitar tanto a história do lanche mais natural para eles, quanto aquela história de esquecer a caneta ou trazer a caneta errada, no nervosismo, e a gente quer evitar isso, por isso a ação. Nossa presença aqui, ela tem como objetivo evitar qualquer tipo de crime, né? Furto, assalto e até a proteção da população, trazer essa segurança para os estudantes, para os alunos que estão fazendo as provas. Não foram só os estudantes, né, que deram duro hoje. Mas, ó, convenhamos que a prova de matemática não chegou nem perto de ser molezinha, pelo menos é que parte dos alunos falaram. Mas para falar sobre as questões dessa disciplina, a gente recebe agora os professores Domingo Fontinelles e Harudi Amano. Boa noite, professores. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Pois é, vamos começar a falar. Prova de matemática, né? Muita gente achou difícil, é o terror para muitos alunos, mas quero a opinião de vocês, professor Domingos. Bom, boa noite a todos. Prova de matemática veio dentro daquela previsão que a gente comentou na quarta-feira. Bastante geometria, bastante álgebra e não ficou de fora também a parte de aritmética. O que essa prova deixa muito evidente é que não tem mais essa de aventurar se vai conseguir fazer alguma coisa na hora da prova pelo texto, simplesmente pelo comando. As questões são bem exigentes quanto ao conhecimento daquela habilidade cobrada em cada uma das questões. Então teve sim, né, probabilidade com várias abordagens, teve a estatística que sempre cai, mas o mais legal, várias questões com a matemática aplicada ao seu cotidiano, ao dia a dia, questão com pivô central, questão com joguinho de computador, coisas que a pessoa associa com o dia a dia dela e a matemática junto disso. Isso, para mim, sempre foi um excelente no Enem. Perfeito. Professor Harudi, concorda? Concordo. Inclusive, assim, fazendo um comentário a mais, a gente sentiu um pouco falta das competências 3 e 4, né, professor Domingos? Porque eles evidentemente cobraram muitas competências 1, 2 e 5 nessa prova, né? Então, geometria, plano espacial, são vários itens, contamos 13 itens, temos 3 itens da competência 1 também e, surpreendentemente, análise combinatória com 4 itens cobrados.
Então, foi uma prova com conteúdo um pouco acima do que normalmente vem sendo cobrado no Enem, né? Então, foi uma prova um pouco mais complicada, mas dentro da proposta. Legal, professores. Nós recebemos agora uma dúvida aqui pela web. O Giovanni mandou pelo Twitter o seguinte: olá, professores, estou em dúvida na questão 173 do caderno amarelo e gostaria de uma explicação, por favor. Ele usou a nossa hashtag Caiu no Enem. Essa aqui, professores, ó, aquela que fala do reservatório de água, bombas distintas por um período de 20 horas. Aqui, professores. Ok. Assim, ele nos dá duas representações gráficas, reservatório A, reservatório B, o número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água. Se os gráficos estão mostrando justamente tanto um quanto o outro, a mesma quantidade é justamente nos momentos em que eles estão juntos, iguais. A gente visualiza aqui uma, duas, três, né? 4 horas iniciais, depois se iguala também na 17ª e tem uma nova na 20ª hora. Seria 6 horas, onde eles têm as mesmas quantidades. Competência 6, leitura de gráfico. Essa dá para fazer sem precisar de grandes conhecimentos prévios. É aquela questão de interpretação e inferência por meio de leitura de gráficos e tabelas, que é a proposta da competência 6. Até ao vivo, né, professores? Vocês resolveram aí a questão. Sim. Então tá certo, a gente agora tem dúvidas de matemática. Vamos ver. Eu acho que a questão da piscina, que pedia em quantas horas que ia esvaziar a piscina, mas ele dava só alguns dados. Então ficava meio difícil de você descobrir o que ele pedia no final. E aí, professores? Tem o número dela aí? Vocês têm o número da questão? Vamos ver se a gente tem aqui. Enquanto a Priscila vai vendo, professor, vamos adiantar aqui, olha só. Questão 137 do caderno amarelo, uma questão que trata aí de organização de 4 taças na bandeja. Perfeito. Tem a ver com geometria. Muito boa. Como é que foi essa questão aí? Essa questão, ela é interessante porque a gente olha e fala, caiu de novo, né? Ela já apareceu em uma edição anterior, só que com uma proposta diferente. Anteriormente eram 4 taças que teriam que ser colocadas 2 na frente e 2 atrás. E ele pedia as dimensões mínimas da bandeja. Essa não, são 4 taças que devem ser colocadas alinhadas, as 4 em fila. E pede novamente as dimensões mínimas da bandeja. Porém, ele quer, na verdade, a área mínima. Qual o detalhe de uma questão como essa? Se essa aqui fosse a minha bandeja, quando eu encostar a taça aqui, eu não preciso encostar a borda superior. Eu só preciso encostar a borda inferior. Então, teríamos 4 centímetros, uma taça encostada à outra, aí sim eu pego como referência a borda superior, então seria 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5 e no final 4 novamente. Então, nós teríamos 38 centímetros de comprimento nessa bandeja, com 8 centímetros de largura, que é o diâmetro da base, que é o que precisa. Ao fazer 38 vezes 4... nós chegamos na resposta, deixa eu achar aqui a alternativa. A resposta... Uma questão fácil, professor? Uma questão exigente, porque muitas vezes, e os distratores tratam muito disso, o aluno vai só na contagem, 4, né? ou só do 5, ou só do 4, e esquece desse detalhe, de que a borda aqui não precisa pegar lá em cima, mas ao encostar lá em cima vai ser a borda superior. Ou seja, detalhes que fazem a diferença, né? Que vai definir quem acertou e quem errou. 304, que aqui está na letra C. Seria a resposta 38 de comprimento vezes 8 de largura, 304. E deixa eu aproveitar de falar com o professor Haroldi, a questão 150 também do caderno amarelo. Certo. Trouxe uma questão aí de volume, né? Uma relação aí da piscina com os produtos utilizados na água, é isso, professor? Exatamente. É uma questão interessante, ela cobra volume, então ela cobra geometria espacial, mas ao mesmo tempo ela trabalha uma conversão de unidades, né? Então ele pergunta quanto do produto deve ser usado na piscina de acordo com a quantidade de água. Ele fala para a gente que nós temos 1,5 ml do produto a cada 1.000 litros. Ele dá as dimensões da piscina, só que a gente ressalta que ele pede para deixar a altura da água uma diferença de 50 centímetros da borda. Então as dimensões ficam como 3, 5 metros e 1,2 metros de profundidade, dando um total de 18 metros cúbicos o volume de água na piscina, né? A gente tem que lembrar também que cada 1.000 metros cúbicos, cada 1 metro cúbico são 1.000 litros. Sim. Então, com 18 metros cúbicos, sendo 1,5 ml para cada 1 metro cúbico, nós temos um total de 27
ml necessários. Gabarito, letra B de bola. Letra B de bola, inclusive, essa foi a Exatamente. questão que veio Essa era a questão, professor. Legal. E a gente tem mais dúvidas agora. No teleférico, eu acho que você tinha que descer por um lado e aí você pagava para descer, você pagava para subir e pagava para atravessar de um lado para o outro. E aí tinha um peguinha muito bom naquela questão lá. E aí, professor? Interessante a questão de número 161, no nosso caderno amarelo. Ela fala de um teleférico onde você pode subir e descer, pagando um certo valor. Você pode subir também pelo teleférico 2, subir e descer, e você tem um bondinho ligando os dois. Então, é uma questão complicada, porque ele pede para você, ele quer visitar os dois topos da torre, certo? E você tem 3 situações possíveis. Então, primeiro, ele pode subir pela torre 1, pega o teleférico, sobe, desce pela torre 2. Ou ele faz o contrário, ele sobe pela 2, pega o teleférico, desce pela 1. E um terceiro cenário que ele coloca para a gente, que você pode subir, descer pela mesma torre, no caso, por exemplo, torre 1, anda a pé até a torre 2, sobe e desce pela torre 2. Em cada cenário, nós fizemos os cálculos. Se eu subo pela torre 1, pego o teleférico, desço pela torre 2, o valor gasto é de R$ 4,45. Quando você sobe pelo teleférico, pela torre 2, teleférico, torre 1, R$ 4,40. E no terceiro cenário, subindo pela torre 1, descendo, andando a pé, subindo pela torre 2 e descendo, você tem um custo de R$ 4,35. Então, são diferenças de 5 centavos, né? Como ele pede o mais barato, resposta letra C, R$ 4,35. Perfeito. O que a gente pode falar dessa questão, professor? Qual o nível de dificuldade dela? Olha, o nível de interpretação dela é interessante. Você tem 3 cenários, os 2 primeiros acho que são mais simples, né, professor Domingos? Sim. E, assim, com a diferença de 5 centavos, o cálculo era necessário, né? Então, era uma margem muito pequena. Eu achei ela de uma dificuldade média pela interpretação exigida, mas os cálculos são simples, são de soma, né? E pelas possibilidades, porque se ele deixasse de considerar qualquer uma das possibilidades, ele poderia cair no distrator da letra D ou da letra E. Especialmente a correta, né? Que é exatamente. Certo. Terceiro. Professor Domingos, vamos falar dessa questão, a 167, que trouxe o símbolo da Copa, né? É uma análise combinatória, é isso? Essa eu quero falar mesmo, vou até procurar ela aqui, porque assim, é mais uma questão que a gente associa no nosso dia a dia. Foi um símbolo que foi muito mostrado nas vinhetas da Copa do Mundo, a terra com as 3 mãos vindo assim e envolvendo a terra. Aí pegaram esse símbolo e vieram com a proposta do seguinte: o comitê organizador da FIFA criou a logomarca da Copa com o slogan Juntos num só ritmo, ok? Com mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Essa restrição ela é bem comum nas questões de combinatória. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Bom, eu quero falar dessa questão porque na quarta-feira eu tive aqui e a gente deu algumas dicas. E uma das dicas que eu falei foi o aluno que se cobra demais e acaba não permitindo nem olhar as alternativas. Porque quando ele fala utilizar todas as cores, o que vem à minha mente é que eu tenho que pintar e eu tenho que ver o verde, o azul, o branco e o amarelo na taça. Isso daria um cálculo muito simples. 4 cores em 4 regiões, que são as 3 mãos com o globo, daria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Essa alternativa nem consta nas 5 que foram citadas. Por quê? Porque o que se entende, ou pelo menos o que o aluno que estava mais tranquilo na cobrança, as 4 cores são essas. Utilizar todas as cores é pensar nas 4 cores da bandeira. Quando se tem regiões vizinhas com cores diferentes, a primeira região que eu pintar pode ser qualquer uma das 4. A segunda região, que vai fazer fronteira com ela, é uma possibilidade a menos, não pode repetir aquela cor. Então vai para 3. Essa não pode ser utilizada na outra região, mas a primeira já pode. Vai cair para 3 novamente. 4 vezes 3 dá outra 3 e dá outra 3. 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 seria 108, alternativa C. Mas é uma questão que tem as suas restrições na elaboração. Não está bem elaborado. Isso aqui não está muito claro
porque se for para usar as 4 cores, todas elas, eu teria que simplesmente fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, uma vez que a cor não poderia repetir nenhuma delas. Professor, questão meio pegadinha e complexo, né, para o estudante, quando até os professores reconhecem um nível de interpretação que pode ser questionado, já tem né? ouvido e comentado, inclusive com outros colegas, já é uma questão polêmica da prova, com certeza, né? Que a gente vai fazer considerações, com certeza, porque tanto na elaboração quanto na figura, que também não está tão clara assim a questão das regiões. Sim. Quando ele fala das regiões, a figura não está tão evidente que regiões a que ele se refere. A gente não conseguiu entrar nesse assunto no bloco passado, né, no bloco anterior, mas os professores também comentaram que algumas questões também trouxeram algumas dúvidas, inclusive entre os professores, né? É uma questão complicada aí. Agora, professor Harud, vamos falar da questão 151, uma questão que traz aí análise de função, margem de erro, é isso? É uma questão interessante porque, assim, uma das principais habilidades do Enem é resolver situação-problema. Então, ele coloca uma situação que é de margem de erro e uma construção e seleção de argumentos, né? Ele fala que a margem de erro deverá ser de, no máximo, 2 pontos percentuais. Então, ele fala 0,02. Quando nós analisamos a função, o módulo do erro é calculado como menor que 1,96 vezes um sigma sobre a raiz quadrada de n. Pela montagem, a gente percebe que o valor tem que ser menor, ele quer uma margem de erro menor que 0,02. Então, como um truque de cálculo, para você chegar numa resposta, você pode considerar 1,96 como 2 mesmo, né? E aí você percebe que para chegar de 2 para 0,02, basta a gente dividir por 100. Então, o que eu fiz nessa questão? Eu procurei, pelas informações, sigma sobre raiz quadrada de n, qual delas teria um valor próximo de 100, um pouquinho maior talvez. Quando nós fazemos as razões, pegamos o P1, P2, P3, P4, P5. O P4 dá exatamente, que é 0,2 sobre 21, 1 sobre 105. Todos os outros são 1 sobre 80, 1 sobre 70, bem distantes do que deveria ser. Por isso que a resposta fica alternativa P4, letra D. Certo. Professores, uma prova um pouco mais difícil, né, que o comum. Muitas pessoas relataram isso. Tem alguma outra questão que vocês gostariam de trazer, seja pela sua facilidade, seja pela sua dificuldade, ou algum tema que surpreendeu vocês nessa prova e que uma novidade em relação às provas anteriores? Eu tenho uma no caderno amarelo, é a questão 144, que é outra, né? Tudo bem que quando a gente olha para as alternativas... Você pode só explicar para o pessoal que está na rádio? Um empréstimo foi feito a uma taxa mensal de I%, usando juros compostos, em 8 parcelas fixas e iguais a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após a 5ª parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª parcela. A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é... Bom, as expressões são aqui expressões algébricas que assustam, mas a proposta, e isso é que eu acho interessante, é o aluno pensar isso no dia a dia. Né? Só o que temos hoje são situações de empréstimo, de parcelamentos, compra-se um carro em várias vezes, compra-se um celular em várias vezes. E toda financeira, ela tem que fornecer essa possibilidade. Se eu quero quitar hoje, eu vou pagar hoje, descapitalizando, tirando todo o juro que está sendo incidido nas parcelas seguintes. Como que isso é feito? E aí vem a expressão. Quando eu aumento um percentual, isso é o 100% que existe, mais o percentual que está aumentando. Como 100% é 1 mais o percentual, que no caso aqui é a taxa. Ok, eu multiplico ao aumentar percentualmente I%, eu multiplico por 1 mais I sobre 100. Como eu faço então para tirar esse juro? Não é subtraindo o percentual. Esse é um erro muito comum e que felizmente nem foi distrator aqui, senão muita gente marcaria. Mas a ideia é, se eu vou pagar um mês antecipadamente, eu tenho que tirar o 1 mais I sobre 100 que foi multiplicado. Tirar como? Dividindo. Daqui a 2 meses foi multiplicado por 2 vezes, então eu tenho que dividir por 2 vezes. Então, quando ele for pagar no ato da 6ª, ele vai pagar a 6ª parcela normalmente, o valor do P,
A 7ª parcela descapitaliza um período, então vai estar dividido por 1 mais I sobre 100. E a 8ª parcela tem que descapitalizar por 2 períodos. Então vai dividir por 1 mais I sobre 100 ao quadrado. E aí a gente, quando olha isso, vê a alternativa A, onde é 1 referente à parcela sexta, 1 sobre 1 mais I sobre 100 descapitalizando a 7ª e 1 sobre 1 mais I sobre 100 ao quadrado descapitalizando a 8ª parcela. Então ele vai quitar com esses valores. Isso tem que ser algo do dia a dia, senão a gente fica à mercê só dos sistemas de computadores que vão dizer quanto é que você paga e pronto, você só aceita e acabou. Perfeito, tá aí, ó, questão resolvida. Bom, a gente termina agora o segundo bloco. Obrigada, professores Domingos, professor Harudi. E obrigada aí por dedicar, né, esse tempo aos candidatos do Enem. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o seu futuro. Pois é, como é que você pode usar o Enem e como escolher uma profissão. Teremos aqui a presença de especialistas. Você tem alguma dúvida sobre esses temas? Então, ó, Priscila vai explicar como é que você faz. É muito simples, manda sua pergunta ou seu comentário pelo Twitter ou Facebook da TV Brasil, usando a hashtag Caiu no Enem. Você pode participar ao vivo aqui do nosso programa. É isso aí, a gente volta já já, não sai daí. Existe vida após o Enem? Depois de tanto tempo com a cara enfiada nos livros, às vezes fica até difícil, né, de lembrar, mas há um mundo de possibilidades e escolhas importantes após essa maratona. Depois de dias para descansar e se recuperar da correria, é claro. Lembrando que estamos ao vivo pela TV Brasil, pelas rádios Nacional FM, MEC AM, pela internet e em rede também com as emissoras públicas de todo o país. Ainda dá tempo de participar do programa. Dá tempo sim, para tirar suas dúvidas sobre carreira e possíveis usos do Enem, mande sua mensagem pelo Twitter ou Facebook da TV Brasil com a hashtag Caiu no Enem. Vamos aproveitar para saber dos estudantes se existe mesmo vida após o Enem. Sim, com certeza a vida após o Enem, porque o Enem não é uma coisa assim que vai acabar contigo depois que você fizer. É mais fácil não haver vida antes do Enem. A gente não pode desistir de tentar e mesmo que eu não passe em medicina, vou continuar tentando porque a gente não pode parar e a nossa vida não se resume só na prova do Enem, né? A gente tem outras coisas para viver também. Com certeza existe vida após o Enem, né? Porque é a hora que a gente escolhe os resultados de um ano de trabalho e, consequentemente, busca novos objetivos. Eu acho que a pressão de ter feito a prova e esperar o resultado não pode atrapalhar na nossa vida cotidiana após o Enem e o resultado ele já é garantido. Se você se preparou bem para o Enem, você vai colher os seus frutos. No meu caso, eu não tenho segunda opção de curso. Então, se eu não passar esse ano, né, eu acredito que todas as possibilidades têm que ser consideradas. Então, se caso eu não passar esse ano, a minha vida após o Enem vai ser continuar estudando para o meu objetivo ser alcançado. Não é porque ou você passa ou você reprova que você deixa de viver. Então, se caso você reprovar, não significa que sua vida acabou. Você continua estudando e segue a vida. É engraçado a gente falar do Enem, tipo, vida após o Enem, porque é como se o Enem fosse um bicho-papão, que ele fosse engolir a gente e acabou ele, acabou vida, acabou tudo. Mas eu acho que tudo é consequência. A gente estuda, passa todos esses problemas, todas essas ações que a gente passa durante a adolescência e aí tudo vai ser consequência disso. E aqui no estúdio a gente recebe agora a Samantha Couto Rodrigues, ela que é psicóloga, e a Laís Santos Alves, especialista em carreira. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Boa noite. E aí, Laís, o que a gente pode falar aí desse bicho-papão e como é que fica o coração dos estudantes daqui para frente, hein? Bom, para muitos é encarado, de fato, com esse bicho-papão, mas eu acho que também dá um alívio, né? Porque eles vêm de um período maçante de estudos, com uma pressão acadêmica da família, inclusive uma pressão própria, né, para essa performance, o desempenho satisfatório no Enem. Então, acho que quando termina, dá uma sensação de
ufa, dever cumprido. Mas também fica um pouco da ansiedade, né? A pessoa fica esperando o resultado, alguns sabem que podem ter ido melhor, então fica numa expectativa positiva. Outros nem tanto, sabe? Poderia ter sido um desempenho mais satisfatório. E para eles fica uma dica de vamos planejar, avaliar quais são as minhas alternativas, meu plano talvez B, igual a aluna comentou, porque se eu tenho um objetivo, um propósito, como que eu vou me preparar para ele e ter em mente que é uma etapa, né? Igual falou, é um bicho de 7 cabeças, tem vida após o Enem? Tem. Ele é uma etapa de preparação que você precisa para a entrada, muitas vezes, no ensino superior. Então, cada etapa ela tem seu planejamento, deve ser cumprida, mas pensar que se eu não cumprir essa etapa, o que eu preciso fazer para cumpri-la posteriormente, ou então depois aproveitar o bom resultado, o bom desempenho de tanto esforço depois. É isso aí, né? Tudo no seu tempo, a gente sabe que é um momento de muita preocupação. Agora, Samantha, depois do Enem também tem uma outra preocupação, né? Como é que fica essa questão da escolha da faculdade? O que você pode dizer para os estudantes? Porque é uma escolha difícil, justamente por serem muito jovens, né? A escolha a gente faz muito cedo. Exatamente. A escolha por uma carreira profissional aos 17 anos de idade, por exemplo, é uma escolha difícil de se fazer, né? Porque o trabalho, ele faz parte da nossa identidade, né? Então, escolher uma profissão é difícil para esses jovens porque eles ainda têm uma série de descobertas a fazer, né? Mas o importante é aliar a essa descoberta questões sobre o autoconhecimento mesmo, reflexões sobre os seus interesses, sobre as suas próprias habilidades, né? E também fazer uma pesquisa a respeito daquele mercado de trabalho a que ele está se propondo seguir. Então, pesquisar bastante, por exemplo, os currículos, né, dos cursos superiores que ele tem interesse, conversar com pessoas que já estão na profissão há mais tempo. Todas essas alternativas vão direcionando de uma forma mais tranquila possível essa escolha por uma carreira profissional. Perfeito. Legal, gente. E, assim, provas realizadas, comentadas e em breve as notas disponíveis. E para você saber um pouco mais sobre as opções de uso dessa nota do Enem, a gente foi conversar com o Vicente Almeida Júnior, que é representante do MEC. Vamos conferir? Para quem participa do Enem, o Ministério da Educação oferece 3 grandes programas, o SISU, o ProUni e o FIES. De posse do número da inscrição e a senha obtida no Enem, o estudante consegue acessar um desses programas. São 2 edições que acontecem em cada ano, em cada um desses programas. Ao todo, somando os 3 programas, no ano de 2017, foram ofertadas 875 mil vagas. É um ciclo de programas. Então, a primeira tentativa, a primeira opção, é uma vaga numa instituição pública, por meio do SISU. O SISU é um sistema informatizado, por meio do qual as instituições públicas de ensino superior ofertam suas vagas. Então, o estudante que obteve uma nota acima de 450 pontos e não zerou na redação, ele pode concorrer a qualquer vaga no país, de uma das instituições públicas existentes. A segunda tentativa é uma bolsa, né, do ProUni, uma bolsa parcial, 50%, no caso para o estudante que comprova a renda até 3 salários mínimos, e uma bolsa integral para aquele estudante que comprova uma renda de até 1 salário mínimo e meio. De posse também da sua nota no Enem acima de 400 pontos e não zerando a redação, pode concorrer a qualquer bolsa ofertada por alguma instituição privada no país. E a última opção, caso o estudante não consiga uma vaga pública por meio de SISU ou uma bolsa no ProUni, ele terá a chance ainda de obter um financiamento para concluir os seus estudos. No caso do FIES, o estudante que comprova a renda até 3 salários mínimos também não pode zerar na redação e obter uma nota acima de 450 pontos, poderá concorrer a um financiamento. É interessante notar que as políticas e os programas ofertados pelo Ministério da Educação combinam 2 coisas. Primeiro, critério de qualidade social, né, para aquele estudante, para aquele jovem que precisa ingressar na universidade, ou por meio de uma vaga pública, ou por meio de uma bolsa, e, se precisar, por meio de financiamento, e também qualidade acadêmica, ou seja, desempenho. Então, nós conciliamos o desempenho do estudante, e ele comprova isso com uma nota mínima de 450 pontos, e não zerando a redação, com a qualidade social,
para aqueles que mais precisam. A professora que já falou anteriormente sobre algumas dicas para os alunos que ainda não descobriram, né, também a sua vocação. O que mais você pode complementar? O que mais a gente pode dizer para o pessoal que ainda está um pouquinho perdido, né? Eu acho que principalmente e fundamental é o autoconhecimento. Buscar aquilo que eu gosto de fazer, quais são as minhas afinidades, as disciplinas, inclusive, que eu vejo durante a minha trajetória no ensino médio. Aquilo que eu tenho mais aptidão também. Quando eu levo em consideração o autoconhecimento, ele vai me ajudar a traçar meus objetivos de uma forma mais clara, né? Faz até mais sentido quando eu estou buscando eles, né? E isso também é importante até numa estratégia de planejamento de carreira, né? Quais são as minhas possibilidades? Quando a gente fala de possibilidade de entrada com a nota do Enem, por exemplo, quando eu me cadastro no SISU, eu tenho a minha primeira e segunda opção. Quais são elas, de fato? Eu tenho apenas uma, a segunda qual seria? E até para eu mensurar os meus concorrentes, como que eu devo me preparar, na nota, quando eu vou tendo a notícia da nota de corte, vale a pena mudar a minha estratégia nesse momento para poder conseguir já ingressar ou não? Minha primeira opção é realmente, ou inclusive a única opção. Então, autoconhecimento, traçar objetivo e um planejamento de carreira, eu acho que é fundamental para ele ter mais tranquilidade, assertividade na escolha e saber exatamente o que ele está perseguindo, né? Aquele sonho, aquele objetivo dele. Então, parar e se conhecer, eu acho que é fundamental. Autoconhecimento muito importante, Samantha. Alunos que não foram bem, sempre rola aquela frustração, decepção. Muita gente pensa em mudar o curso, partir para uma particular, ou então continuar estudando por Enem. Que dica que você pode dar para esse aluno? Pois é, essa frustração, muitas vezes, ela não deve ser enxergada como um momento de crise, mas de oportunidade desse estudante de fazer uma reavaliação, né, das escolhas que ele fez até o momento, de futuras possibilidades a respeito até mesmo de outros cursos, né? Então, esse momento é um momento importante, é um momento muitas vezes de tristeza, porque existe um investimento emocional, um investimento muitas vezes até financeiro, uma série de expectativas que são criadas tanto por parte da família, quanto até uma pressão interna mesmo do estudante para se dar bem nas provas. Mas, se não acontecer, essa frustração tem que servir como uma alavanca, para que ele possa realmente reformular algumas questões, procurar, de repente, outras possibilidades de curso, outras possibilidades de atuação, pesquisar, conversar com outras pessoas, para que então ele possa reavaliar se essa decisão pelo curso, naquele curso específico, foi uma boa escolha naquele momento. Certo, até porque não é o fim do mundo, existe vida após o Enem. Samantha, Laís, muito obrigada pela participação de vocês. E obrigada também, claro, você aí de casa que esteve com a gente acompanhando o Caiu no Enem. E a gente lembra que se você quiser rever esse programa, ele vai estar disponível na íntegra no site tvbrasil.abc.com.br/Caiu no Enem. Boa sorte e até a próxima!